Bom, gente, então hoje nós temos o nosso episódio de número 13, que é muito mais do que especial para você que ama a cidade maravilhosa. Uma entrevista com o ex-prefeito da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por 2 mandatos, no período de 2009 a 2017, e que hoje tem o seu nome colocado como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo Democratas. Você que conhece os nossos cronistas muito bem, sabe que nós 5 somos daquele campo político democrático, progressista, mas, ainda que tenhamos essas divergências pontuais, o que nos une é o amor ao Brasil e, sobretudo, o amor à nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos então começar... Você está me chamando de autoritário, por acaso? Pô? Que divergência no campo democrático? Por quê? Você falou que no campo democrático nós temos divergência? Como assim? Não, eu estou falando entre nós 5. Entre nós 5. Você viu que eu já botei para animar esse negócio. Entre nós 5. Acompanhe os próximos 50 minutos, que isso aqui vai ser animado. Não tem conversa, não tem mimimi, não. Beleza. Bom, prazer estar aqui, meu Tiagão. Pô, eu que agradeço, Eduardo, em nome de todos nós, de todos os cronistas. Bom, vamos então começar, né, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, com o recado inicial dos nossos debatedores, depois a gente passa para o recado inicial do nosso entrevistado de hoje. Cadu Viana, fala aí, tudo bem? Fala, Tiagão, bom momento, amigas e amigos. Hoje é um dia muito legal para a gente estava torcendo muito para que isso acontecesse e já gostaria que desde cara receber bem o Eduardo Paes, agradecer por estar aqui com a gente e vamos discutir bastante o Rio, né, que é essa cidade aí que a gente ama bastante e está merecendo coisa melhor. Rafael Agostinho, o acadêmico da palavra mais fácil, seu recado inicial de hoje. Oi, saudações Ti, saudações ouvintes, os cronistas, um agradecimento especial ao prefeito. Eu sou talvez o único de nós aqui que está exilado. Estou exilado em São Paulo, então minha pesquisa tem muito a ver com o que o Eduardo fez e a gente vai conversar e é um prazer estar aqui com você, Eduardo. Obrigado. Yasmin Mota, aquela que carinhosamente eu chamo de voz do povo, e eu tenho certeza que o Eduardo vai entender o porquê. Fale, Yasmin, seu recado inicial de hoje. Gente, estamos aqui recebendo uma pessoa que foi prefeito do Rio por 8 anos. Olha, um prazer e uma missão, né, Eduardo? Com certeza. É isso, o episódio de hoje é muito especial, uma missão que a gente está encarando aí para as eleições, é a gente conseguir trazer cada vez mais candidatos do Rio aqui para o programa. Se você for candidato, manda mensagem para a gente, que você vai ser muito bem-vindo. Ana Carolina Maia, seu recado inicial de hoje. Fala, Carol. Olá, cronistas. Quero agradecer profusamente ao ex-prefeito Eduardo Paes pela presença. Estou muito, muito feliz com essa série de entrevistas que a gente está pretendendo trazer aqui para o canal, para o podcast. E estou muito também orgulhosa de estar discutindo dessa cidade, que com as devidas vênias a todas as outras do mundo, é simplesmente a mais linda de todas. Não acho que existe em qualquer metro quadrado do planeta algo parecido com o Rio de Janeiro. E acho que nós 6 aqui concordamos com isso. Podemos discordar em algumas coisas, mas nisso acho que nós 6 concordamos. Estou muito feliz por poder sentar com vocês, com o ex-prefeito Eduardo Paes e futuramente com outros candidatos aí à prefeitura de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vamos discutir. Vamos nessa. E agora vamos então ouvir o recado inicial daquele que todos nós estamos esperando, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eu, além de fazer uma saudação inicial a você e saudações vascaínas acima de tudo, eu te faço 2 perguntas, Eduardo. Por que você se coloca como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e qual a avaliação que você faz da atual gestão do prefeito Marcelo Crivella? Bom, primeiro, super prazer estar aqui com vocês. É só dizer uma coisa, eu não estou conseguindo ouvir a Ana Carolina, foi a única que eu não ouvi, o resto todo mundo ouviu, mas dizer que é uma super honra estar aqui participando desse podcast, bater esse papo com vocês, todos cariocas, apesar de ter um exilado, que se Deus quiser a gente em breve resgata aqui para o Rio. E não é nem meu papo inicial, porque eu já cheguei rompendo aí com as regras do podcast. Não, mas assim, eu acho que tem a razão da candidatura tem muito a ver com a minha avaliação sobre a gestão do Crivella. Né? Por quê? Porque eu fui 2 vezes prefeito do Rio, eu sempre brinco, né? Se eu pudesse, eu jamais teria saído, eu teria
O tal do golpe que o Bolsonaro fala que vão dar em Brasília, eu teria dado na Prefeitura do Rio, se eu não fosse um democrata convicto, né? Teria me instalado como imperador eterno da muito amada cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas eu respeito as regras e saí. Né? Mas a verdade é que não era uma coisa que tivesse nos meus planos, vou ser candidato a prefeito de novo. Né? Mas o que a gente está vendo acontecer na cidade, né? O que a gente está vendo como decisão dos cariocas e, de certa maneira, fluminenses, né? Nas últimas duas eleições, né? Eu acho que impede a gente que está na vida pública, que tem vocação para isso, que, enfim, tem paixão pela cidade, né? Olhar isso de camarote, né? Ficar só observando, vendo a destruição que está sendo feita com o Rio. Então, eu acho que tem muito claro, tem a minha paixão pela cidade, meu desejo, minha vocação e minha paixão pela vida pública, mas é muito movida por essa tragédia que é a gestão do Crivella, por essa tragédia que se abate sobre o Rio de Janeiro e que exige de todos nós, cariocas, né? Enfim, os melhores do setor público, do setor privado, enfim, não importa de onde. Aliás, eu acho que já não importa nem mais de que corrente ideológica a gente está vivendo esse momento esquisito no Brasil, né? Mas nos unir para tentar recuperar o Rio, que ainda tem chance, né? Mas cada vez essas chances ficam menores diante de tantos equívocos. Bom, é isso aí. Eduardo, eu vou começar então fazendo uma pergunta para você, depois a gente vai fazer uma dança aí, cada um vai fazer uma pergunta, a gente vai tentar extrair aí o seu melhor, a gente sabe da sua competência e da sua qualidade. Eduardo, como é que você avalia essa situação? Eu, particularmente, sou um fã de lugares históricos do Rio de Janeiro. Por exemplo, da Rua da Carioca, em que vários comércios locais estão fechando as portas, não só pela pandemia, mas já vinham fechando antes, em virtude aí, talvez, de omissões por parte do poder público, aluguel muito caro. Como é que você acha que a Prefeitura do Rio pode interferir, através da figura do prefeito, nessa questão de resolver e reabrir locais que a cidade perde do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua própria identidade? Como é que você faz uma avaliação sobre isso? Olha só, vamos lá. Primeiro, é importante destacar isso que você falou aí, né? A pandemia ela veio agravar uma crise, mas que já era profunda, né? Então não dá para a gente ficar botando coisa em conta de pandemia, né? A crise que o Rio vem vivendo já tem algum tempo, né? E obviamente ela só se agrava com a pandemia. Eu acho que tem alguns caminhos. É óbvio que em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar do mundo, né, é natural que você tenha ciclos, né? Mesmo negócios históricos podem ter um momento do seu fechamento. O que não é natural é que com a quantidade que isso vem acontecendo no Rio de Janeiro, né? Muito em função dos últimos anos de gestão na cidade. É óbvio que o poder público tem que estar sempre atento para um fenômeno que é mundial, de qualificação de áreas e centros urbanos, que é o fenômeno da gentrificação, né? Às vezes a área se qualifica tanto, o aluguel vai para a lua, as taxas vão para a lua, e isso impede que determinado tipo de moradia, determinado tipo de público, determinado tipo de negócio possa se desenvolver ali, né? Então isso exige um olhar mais atento dos governos em relação a isso. O outro aspecto é o oposto, né? Em que você sai de uma supervalorização por uma ocupação intensa, por uma demanda de mercado muito intensa, por um completo abandono, né? E aí você tem, o poder público também tem um papel, no lado contrário, perdão, de incentivar e estimular a ocupação desses espaços. Aí você tem questões que são mais pontuais, e por serem mais pontuais, são de solução mais fácil, que são casos específicos. Por exemplo, na Rua da Carioca, você tem ali a compra pelo grupo Opportunity, né, dos imóveis, ali onde tinha boa parte desses comércios locais. Na época que eu estava na prefeitura, a gente buscou estabelecer um conflito permanente, né? O Bar Luiz, por exemplo, a gente não deixou fechar, tombamos. Enfim, o poder público sempre dispõe de mecanismos que não necessariamente o da desapropriação, o da indenização, o aporte de recursos, né? Mas ele dispõe, além da legitimidade política, do exercício legítimo e republicano da pressão, né, para que esses negócios fechem. Então, claro, vão acontecer casos aqui e acolá de fechamento disso ou daquilo, faz parte da história da humanidade, mas, né, não dá para acontecer com a velocidade, com a quantidade que tem acontecido no Rio de Janeiro, pior, sem ação nenhuma do poder público, simplesmente o poder público assistindo
como se aquilo não tivesse importância. Rafa, faça a sua pergunta para o nosso convidado. Tenho certeza que você vai fazer uma pergunta que interessa muito aos cariocas. Prefeito, vou perguntar sobre saúde, a minha área de atuação, onde eu estou fazendo meu doutoramento, dou aula na Faculdade de Medicina. Nos últimos 4 anos de doutorado, eu venho analisando uma das marcas da gestão do senhor, né? Assim, foram várias, mas as clínicas da família são uma das marcas importantes da sua gestão. E que, apesar das críticas ao processo como aconteceu, enfim, o que a pesquisa vem mostrando é que, a despeito dessas tensões, como a fragilidade dos vínculos trabalhistas, etc., você levou a saúde pública a uma população que era historicamente marginalizada. Você aí saltou uma cobertura de 3% para 70%. O que a gente tem visto é que, em só 4 anos, tudo isso que foi montado está ruindo. Assim. A minha pesquisa pega exatamente o momento de transição. Qual é o lugar que a estratégia de saúde da família, qual é o lugar que a saúde da família tem numa eventual próxima gestão do senhor, e como é que a gente faz para que ela seja uma política mais de Estado e menos de governo? Olha só, primeiro, eu discordo, as relações trabalhistas não eram frágeis, né? As relações trabalhistas eram por CLT, né? Não eram estatutários, mas eram seletistas, enfim, com os direitos trabalhistas todos garantidos, fundo de garantia, enfim, direito a isso, direito àquilo, os direitos trabalhistas que existem no Brasil para todo trabalhador, né? Como a coisa da atenção básica, ela está muito na ponta, né? Ela está muito ali na realidade do dia a dia das pessoas, eu acho que essa flexibilidade, né? E aí a gente fez por OS, mas você podia ter uma OS estatal como a Empresa Pública de Saúde, a Rio Saúde, que eu até construí ainda no meu tempo de governo para disputar com essas OS, né? Quer dizer, o problema não é a OS, o problema é a corrupção e os bandidos que existem no estatal, nas OS, nas empresas públicas. Infelizmente, eles estão em abundância em todos os lugares. Olhando para o futuro, né? Assim, primeiro, essa aposta na atenção básica foi uma aposta que me parece meio óbvia, né? Eu acho que para quem tem um plano de saúde privado, dá para entender, né? O cara para pensar e diz assim, quantas vezes você que está nos ouvindo agora, que tem um plano de saúde privado, levou seu filho para a emergência de um hospital, ou foi para a emergência de um hospital? Pouquíssimas, né? Porque, em geral, você tem um problema de saúde, você faz um trabalho preventivo, você vai no clínico, você marca uma consulta, você faz esse tipo de coisa, né? O pobre no Brasil, mas era assim especialmente no Rio de Janeiro, ao contrário do cara de classe média, média alta, que tem condição de ter um plano de saúde, né? Ele ia com um filho com, sei lá, um otite, uma amidalite, uma ite dessas, que certamente Rafael você tem mais do que eu, ele tinha um problema desse, ele ia para a emergência de um grande hospital público da cidade, né? E aí, obviamente, era mal atendido, porque o hospital público tinha que priorizar de maneira correta o infartado, o acidentado, enfim, aquilo que uma emergência hospitalar tem que priorizar. Então, a gente buscou, com a atenção básica, fazer esse trabalho de prevenção, né? Os dados aí, enfim, que o pessoal da saúde sempre me disse, é que 80% dos nossos problemas de saúde a gente trata, ou eles deixam até de existir, né, numa unidade básica de saúde, num programa de saúde da família, né? Isso desafoga a rede, né? Melhora a atenção à população, então é uma aposta absoluta, né? Infelizmente, eu gostaria de estar aqui, de verdade, falando numa eventual volta a mim, dizer, olha, gente, vamos ser a primeira cidade do país, né, que vai ter 100% de acesso ao SUS. Né? Um pouco um sonho ideológico ali da turma da saúde da prefeitura, especialmente o pessoal da Fiocruz. Até o cara na Vieira Soto vai ter uma clínica da família. Né? Enfim, infelizmente, o que a gente está discutindo é o contrário. A gente deixou num patamar ali de 70% da população, sei lá, 4 milhões e meio de cariocas, com atenção básica na saúde pública. Né? Aliás, nós estamos vivendo um momento de ressignificação importante do Sistema Único de Saúde, né? E agora nós estamos com 45, 40, se é que até lá o Crivella não destrói mais alguma coisa. Então, assim, isso óbvio que é meio frustrante, né? Porque você volta, se ganhar a eleição, vai dizer, bom, agora eu tenho que trabalhar muito para chegar ao que eu deixei há 4 anos atrás. Né? É frustrante, mas ao mesmo tempo estimulante, né? Em relação a ser política permanente, a gente não tem nada. O único antídoto contra a incompetência, contra político picareta, é o voto. Né? Então, não tem jeito. Você pode ser estatutário,
ser elitista, tá não sei aonde, tá no orçamento, tem isso e aquilo. Quando o sujeito é ruim, não tem compreensão, é hipócrita, populista, demagogo, desculpa, que é o que o Bispo Crivella é, o risco que a gente corre é esse que a gente está vendo aí, né? Desmonta mesmo, desmonta rápido. Para construir é difícil demais. Para desmontar é um pilim-pim-pim. Vamos ouvir agora, então, a pergunta da nossa voz do povo, Yasmin Mota. O que você tem aí para perguntar para o Eduardo? Hoje ele tá afiado, tá animado. Tá afiado, tá? Eduardo, vou te perguntar o seguinte, que você já falou, o Rio de Janeiro já estava numa crise muito grande, inclusive de emprego, o carioca está muito desempregado, já estava antes, a pandemia só agravou isso com o fechamento do comércio, fechamento de várias pequenas empresas no Rio de Janeiro, fechamento do setor de turismo, que é um setor central aqui na nossa cidade, de turismo e hotelaria. Então, assim, o movimento que a cidade vai fazer é ir para o mercado informal, que já é grande na nossa cidade. Aí eu queria saber de você, que isso já foi uma questão na sua outra gestão, como é que você vai lidar com o trabalhador informal da cidade do Rio, principalmente com o movimento dos camelôs no Rio de Janeiro? É um desafio, né? Porque você tem uma história, um histórico no Rio de Janeiro, né, de uma certa leniência na ocupação irregular do espaço público, né, como política compensatória aos problemas sociais. Né? Então, o Rio tem um pouco essa história. Né? A própria ocupação desordenada do solo tem a ver com isso. Né? Falta habitação, as pessoas vão e ocupam as encostas, enfim, com os problemas que a gente conhece oriundos desse tipo de coisa. A mesma coisa acontece com o comércio ambulante. Eu sou sempre um cara que trabalho pela ordem. Né? Acho que a cidade ordenada, de maneira adequada, ela é uma cidade melhor, até respeito ao comércio estabelecido. Agora, nós vivemos uma crise econômica profunda. Né? Então, não dá para se tratar, né, de uma parte importante da população que teve que ir para as ruas, né, para o comércio ambulante, né? Não dá para se tratar só com ações de ordenamento. Né? Isso vai ter que ser feito com muito diálogo, né? Buscar espaços de trabalho, né, para que você tenha uma convivência sem que você prejudique o comércio. Um dos problemas hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro, perto ali da Rua da Carioca, na própria Rua da Carioca, é o excesso de ambulante competindo com o comércio formal. Isso pode parecer um alívio no primeiro momento, mas vai gerando uma deseconomia externa que faz com que aquele comércio formal feche e você aumenta o problema do desemprego. Né? Então, você vai entrando num círculo vicioso. Repito, mas ao mesmo tempo não dá para simplesmente dizer assim, não, então, gente, sai todo mundo daqui amanhã e acabou a conversa. Né? Então, primeiro, você tem que ter uma ação de inteligência, né? Tem um atacadista, tem um cara que tem vários pontos, aí tem um malandro, né, que se utiliza do problema social. É igual o cara da milícia para ocupar, para fazer construção irregular. Ele se utiliza do problema social para construir prédio grande. Né? Então, essa gente você tem que combater com a dureza da lei, né? E olhar o problema social com o carinho que o problema social merece ser visto. Né? Encontrando alternativa e negociando uma maneira de você organizar a cidade. Cadu Viana, manda aí sua pergunta para o Eduardo. Então, Eduardo, eu queria vir com uma pergunta da área de segurança pública, principalmente. Né? A gente está vivendo um período que a discussão sobre a liberação ou não do comércio de armas está ganhando bastante destaque, assim, pensando principalmente na defesa que o presidente Bolsonaro faz pela eliminação de uma série de obrigações que hoje a lei impõe, né, para a aquisição de uma arma. Aqui no âmbito municipal, a principal discussão está dentro da Guarda Municipal, né? A gente já teve até experiência de projetos que foram votados e foram vetados. Você se demonstrou contrário, né, ao uso de arma de fogo pela Guarda, então, que é uma opinião também que eu compartilho, assim, que eu acredito que não é o movimento correto. E na sua prefeitura a gente viu que rolou uma operação Choque de Ordem que foi bastante ativa, criticada, e assim, até hoje deixa uma discussão, assim, uma memória de uma guarda municipal que entrou bastante em conflito com os camelôs, pegando aqui essa pergunta anterior da Yasmin. Então, minha questão é mais nesse sentido. Eu queria saber que essa guarda, ela claramente quer ser enxergada como uma polícia, né? E você, nos tempos de prefeito, até nomeou um superintendente da PM, um ex-comandante do 12º Batalhão, como superintendente da Guarda. Mas, ao mesmo tempo, você está se apresentando contrário a esse armamento, né? Então, assim, qual que é o papel da Guarda na nossa cidade? É ordenamento público, repressão aos camelôs, apoio à PM? Olha só, é uma lacuna da legislação brasileira, quer dizer, até houve uma definição de um papel mais de policiamento mesmo para a Guarda Municipal.
Eu acho que ela tem uma coisa mais de ordenamento público, né? Enfim, do zelo com o espaço público, sobre todos os aspectos. Óbvio que, né, você tem alguns que são mais conflituosos, né? E aí você, por isso que eu disse aqui, você tem que ter mais diálogo, tanto que o próprio processo do choque de ordem, em determinado momento, a gente, né, ó, tá duro demais esse negócio aqui, tem que ter mais diálogo, né? Então, isso próprio a gente em algum momento recuou sem ser conivente com desordem, com bagunça e com a destruição do espaço público, né? Então, isso é um aspecto importante. Em relação ao armamento, a princípio, eu sou contra, né? E continuo contra. Né? Você pode imaginar, eventualmente, um grupo de elite da guarda, mas eu também não consigo imaginar por quê. Né? Quer dizer, é um debate que eu estou aberto sempre a refletir, mas eu não consigo me convencer. Sempre me manifestei contra e não fui convencido do contrário. Né? Porque, assim, eu acho que como tem aí, eu entro nesse papel que você disse aqui por último, a guarda pode ter um papel complementar à polícia militar. Né? Ela pode operar com radinho, ela pode... a gente tinha uma coisa que a gente chamava de unidade de ordem pública, né? Que a ideia é que a guarda tivesse uma presença ostensiva, que inibe o delinquente, né? A prática do crime, a prática do delito, né? Que a guarda poderia, enfim, estar ali no controle da legalidade, atuando no ordenamento urbano, e na eventualidade de alguma questão de maior tamanho, né, você entrosado com a polícia militar, você podia chamar a PM. Né? Enfim, óbvio, com mais rapidez do que o cidadão hoje em dia recebe a PM. Mas eu acho que esse entrosamento é muito importante. Eu me esforcei muito para fazer isso quando estive na prefeitura e não consegui. Né? Enfim, pelo excesso de trocas de comando da PM, cada semana você desenvolve planejamento de 6 meses da PM, quando você vai fazer a terceira reunião, já vem uma turma totalmente diferente. Então, isso prejudica muito a implementação de políticas adequadas. Né? Então, me parece que o ideal era um papel complementar à polícia militar. Carol, faça a sua pergunta agora, nessa primeira rodada de perguntas. Prefeito, vou tentar retomar o que eu tinha falado antes, porque eu vi que o senhor não conseguiu ouvir. Queria só pontuar que, enfim, talvez entre os 6 de nós há uma certeza, né, que nós somos profundamente apaixonados pelo Rio de Janeiro. Não acho que há em nenhum quadrante do planeta Terra algo parecido com o que há nessa cidade. Nesse sentido, lhe saldo, né, agora o senhor conseguindo ouvir. Mas minha pergunta vai num sentido ligeiramente diferente, muito importante também, mas falar um pouco de eleição, né, focar um pouco na eleição que foi remarcada agora para novembro desse ano. Gostaria de saber, o senhor, indo ao segundo turno, né, como parece, inclusive, que as pesquisas estão indicando, as pesquisas até aqui, se o senhor for para o segundo turno, quem subiria no seu palanque? No sentido, que frente o senhor colocaria, né? Que frente se organizaria ao seu redor? E uma segunda pergunta, caso não vá, em que palanque o senhor subiria, né? Para quem prestaria apoio? É um pouco essa a minha pergunta. Olha só, a única coisa que eu posso te responder aí, né, o resto é jogo de adivinhação, papel de analista e não meu, é que é o seguinte: se eu não tiver no segundo turno e tiver alguém contra o Crivella, esse alguém pode comigo. Né? Então, assim, eu acho que não pode ter nada pior para uma cidade com as características do Rio de Janeiro do que o Crivella. Né? Porque não é o problema de ser mau gestor, ele é um péssimo gestor, mas é o problema de não ter compreensão do que é o Rio de Janeiro, da dimensão da cidade, da diversidade da cidade. Né? É a pessoa mais preconceituosa que eu já vi na minha vida, né? Que estimula o ódio, que estimula as pessoas a estarem contra o carnaval, né? Quanto a maior manifestação cultural, se fosse só isso, já era suficiente para ele tratar bem. Mas, além de tudo, tem um impacto econômico enorme na vida da cidade. Então, a única coisa que eu posso te garantir nesse jogo político, né, de adivinhação aí, é que com o Crivella eu não votar. Né? O pensa em todos os que já se ameaçaram se lançar candidato. Eu vou até com glória a Deus, lá o... Como é o nome dele? O vascaíno lá, o... Daciolo. O Daciolo. Até o Daciolo eu vou contra o Crivella, que eu acho que ele é mais carioca que o Crivella. Pelo menos é vascaíno. Isso é verdade. Você falou dessa questão de em quem você subiria. Você aceitaria, então,
apoios de outras frentes políticas? Tiago, olha só, esse negócio de dizer que não quer apoio é horror. Primeiro porque sou arrogante. Depois você pede por um voto, você vai pular da janela. Então, assim, eu não vou dizer, não quero apoio. Né? Assim, eu tenho dito uma coisa assim, eu não quero representar nenhum projeto político que não seja diretamente conectado com os interesses da cidade do Rio. Então, para mim, assim, em que pese o respeito que eu tenho por alguns dos personagens que vou citar agora, né, eu não quero representar no Rio o Bolsonaro, não quero representar o Lula, não quero representar o Dória, não quero representar o Ciro Gomes, não quero representar a Marina Silva, eu quero representar o Rio. Né? Então, assim, um pouco aquele João Amoedo do Novo, né, que é o PSL personalité, outro dia eu vi o Freixo falando isso, é uma maravilha essa definição. Mas, enfim, né, eu quero poder representar o Rio. Então não é que eu estou esnobando aqui, olha, o Bolsonaro ligou dizendo que ia te apoiar. Não, se quiser votar em mim, pode até votar. Será um prazer. O Lula pode uns votinhos aqui, para mim está tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que discutir a cidade. Né? Com todo respeito, nenhum desses personagens merece o sacrifício da cidade. Né? Nenhum deles. Então, enfim, não é esnobando, não, mas eu não estou preocupado com o apoio deles, não. Desses personagens da política nacional, ou que tenham maior grandeza do que a gente. Então você promete que você vai cuidar do carioca, né, Eduardo? Mas é o que eu sempre fiz, Né? Por excesso de amor ao carioca, de só pensar no carioca, eu acabei até xingando o povo amado de Maricá. Então, assim, sim, falando besteira sobre Maricá. Então eu tenho que até que deixar de ser tão carioca assim. Eduardo, eu quero até te fazer uma outra pergunta. Eu não sei porque meu vídeo aqui caiu na gravação, mas eu estou apertando aqui, não estou conseguindo. Sobre educação, Eduardo, acho que é um tema que me interessa muito, é um tema que interessa, sem dúvida, a uma grande parcela dos cariocas, e na sua gestão, alinhado com esse discurso de promoção à educação em tempo integral, houve aquele programa Fábrica de Escolas, né? E eu queria saber, na sua opinião, caso você retorne à Prefeitura do Rio de Janeiro, se você daria continuidade a esse projeto, se ele seria repensado de alguma maneira, porque, por exemplo, na época, algumas pessoas questionavam a questão do horário, né? Que não era a concepção do ideal do horário integral, mas, ao mesmo tempo, era o horário possível dentro da realidade da cidade, da realidade da educação de 2020. Eu queria que você fizesse uma análise geral sobre isso. Como é que você retomaria a questão da educação em tempo integral num eventual novo mandato seu? Bom, primeira coisa, comemorar a aprovação do Fundeb ontem, né? Assim, isso aí. Ô, glória, né? Amém, porque é um negócio impressionante. Assim, eu me lembro que as pessoas perguntavam, né, querendo que eu debatesse a possibilidade de ser aprovado o Fundeb, e era uma coisa assim, não dá para conceber, quer dizer, não é possível que alguém esteja tratando dessa possibilidade de maneira séria. E acho que o Congresso ontem, né, com todas as suas loucuras, deu uma bela resposta à sociedade, ao Brasil, a todos nós, de que até as loucuras da classe política têm limite. Isto posto, eu acho que assim, primeiro, essa é mais uma daquelas coisas que o Crivella me coloca numa situação de não poder olhar para frente. A gente chegou no final de 16 com entre 35% e 40% das nossas crianças estudando em turno único. Né? De novo, não é igual ao tempo integral, eu explico já, mas, ou seja, a gente imaginava que, vamos lá, olha, chegou aqui final de 20, 4 anos depois, estamos agora com 55%, sei lá, né? E poderíamos estabelecer uma meta de que num eventual próximo mandato, vamos a 60%, 70%. Né? Não, o Crivella diminuiu isso também. Né? Então, ele não só diminuiu a cobertura de saúde da família, como diminuiu o turno único também. Né? São dados que a gente não consegue nem ter acesso, né? Dada a falta de transparência. Mas nós vamos ter que gramar para conquistar esse espaço. Eu acho que essa deve ser uma missão suprapartidária, um consenso das classes políticas, das elites cariocas, e elites aqui não no sentido pejorativo, né? No sentido que nós tivéssemos a possibilidade de ter criança em turno único. Porque, reparem, é o que você disse, eu não estou falando no ensino integral no padrão do Brizola nos CIEPs. Apesar de que a Fábrica de Escolas do Amanhã tem uma inspiração totalmente no velho Brizola. Né? Enfim, até a gente homenageia ele
com o campus da Maré. Quer dizer, então, mas ali a gente adequa, né, a realidade possível. Quer dizer, quando você vai para o ensino em tempo integral, que é muito legal, chegar cedinho, sai jantado e de banho tomado, você tem um custo de pessoal que ficaria muito acima das possibilidades do município. Então, você tem um turno único, né, que são 7 horas de aula, mais português, mais ciência, mais matemática, mais tempo em sala de aula, você consegue compatibilizar com o modelo de professor 40 horas, né, em que você tem a dedicação daquele professor exclusiva para a unidade de ensino, né, podendo dedicar seu tempo, não ter que ficar quicando essas coisas 16 horas e meia, 22 horas o outro, que é uma loucura que existe no sistema público, né? A gente começou a ajeitar isso com a migração para 40 horas. Então, assim, é um sonho, né, que eu vou continuar perseguindo. Se eu for eleito prefeito, a gente vai... A quantidade de escolas, porque para chegar a 40%, a gente precisa fazer quase 300 escolas. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz mais escola no Rio que o Brizola, na cidade do Rio. Né? E falo esse orgulho sem crítica ao velho Brizola, né? Mas eu fiz mais escola que ele. Né? Mas o desafio agora, porque o programa de escola da manhã não é só uma coisa de você ter mais tempo de aula, não é só um prédio bonito. Né? A gente mapeou toda a cidade por sub-regiões, né, em que você garante a criança ela saber, dependendo de onde ela nasce, que pré-escola ela vai frequentar, que primário ela vai frequentar e que ginásio ela vai frequentar. Né? Que é uma coisa meio óbvia. Né? São umas coisas meio óbvias, assim. A mãe vai ter um filho, pô, sabe qual, tem que saber qual é a maternidade que vai ter, tá certo? Né? O mínimo de tranquilidade para o pai e para a mamãe na hora de parir, o pai não pare, mas está ali como se estivesse parindo, é saber qual é a maternidade. Né? A mesma coisa vale para a escola que seu filho vai estudar. Então, qualquer país minimamente desenvolvido, a pessoa até, ela sabe, vou me mudar para tal rua, né, que ali aquela escola é a escola pública que atende aquela região. Então tem toda uma divisão na cidade, permitir deslocamento menor para crianças de pré-escola, um deslocamento um pouco maior para crianças de ginásio. Enfim, então não falta nem tantas escolas assim a serem construídas. Agora é mais gestão, gestão e gestão, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir avançar nisso com a boa notícia do Fundeb ontem. Se acabasse com o Fundeb, sei lá o que quer fazer. Vamos dar aula de bar de árvore. Isso aí. Vamos então passar para uma outra rodada de perguntas. Yasmin, faça aí uma outra pergunta para o Eduardo Paz. Então, Eduardo, vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar te perguntando. Você pegou o Rio de Janeiro no seu outro mandato? No Rio de Janeiro, uma cidade trabalhando em construir grandes projetos. O Rio estava se preparando para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, ser final da Copa do Mundo do Maracanã, né, ser um palco central. E também para as Olimpíadas Rio 2016, que era um mega projeto que a cidade do Rio de Janeiro tinha. Você teve verba para fazer isso, você teve verba federal, você fez diversas obras, desde remoções urbanas até modernização da cidade, fez o BRT, fez o VLT, você ficou conhecido como um prefeito que voltou a investir na cidade do Rio. Como que você vai fazer agora que você vai pegar o Rio destroçado, sem orçamento, com tudo meio contido, e como você falou, que você vai ter que voltar atrás de coisas que você já tinha feito? Depois dessa gestão do Crivella. Como que você vai fazer isso? Qual é a sua proposta? Eu queria ter pego o Rio do jeito que você falou. Não peguei o Rio do jeito que você falou, mas eu também não posso criticar muito, porque eu segui um companheiro partidário agora. Mas a gente pegou o Rio numa situação muito crítica, né? A cidade estava num momento muito difícil. Né? E aí, claro, a economia melhorou. Você teve a crise de 2008, 2009 ela teve impactos. A partir de 2010 a economia melhora muito, né? E a gente potencializa esses ganhos da crise. Agora, a pergunta que eu te devolvo é a seguinte. A Olimpíada era no Rio. O governo do Estado também tinha Olimpíada. Por que o governo do Estado não conseguia pagar o salário, né, botar o hospital para funcionar e a prefeitura conseguia? Porque a gente tinha gestão na prefeitura. O Estado, a economia cresceu entre 10 e 14. 13, na verdade, já começou a ficar esquisito. Em 14, a Dilma faz a grande lambança na economia brasileira. Dilma é ótima, foi uma fofa com a cidade do Rio, um absurdo o impeachment dela, mas ela foi uma tragédia na economia. Tá certo? Isso não tem como negar, a gente não pode misturar as coisas. Então, essa tragédia que aconteceu na economia em 2014, né, para que ela fosse reeleita, né, a gente depois teve em 15, 16 a maior queda do PIB da história do Brasil. Caiu 7,5%. Então, nos meus 2 últimos anos de governo, a Dilma estava sendo empichada em Brasília, o Pezão não pagava salário e a Prefeitura do Rio fazia tudo. Né, emprestava dinheiro, inclusive emprestou dinheiro para a Olimpíada, para o governo federal. O Crivella está lá tentando cobrar um papagaio de 300 milhões de reais do Bolsonaro. É tão incompetente que nem puxar saco ele sai para arrumar um dinheiro.
né? Se fosse eu, já tinha conseguido. Consegui com a Dilma, com o Lula e com o nosso querido mordomo de filme de terror, Michel Temer. Então, assim, é fundamental, né, que você tenha essa capacidade de articulação política. Agora, é o que você disse, é um outro momento, né? Como já era um outro momento no meu segundo mandato. Então, eu diria que esse seria um governo de botar a prefeitura para funcionar, se eu pudesse definir numa expressão. Né? Menos implosão de perimetral, até porque o setor privado não acredita mais no Brasil. Né? É curioso, né? Você tem um governo liberal e o setor privado não investe nada aqui. Aí você tinha um governo supostamente de esquerda, e aí você faz uma PPP e você tinha 8, como é o Porto Maravilha, por exemplo, você tem 8 bi de investimento. Você faz o Parque Olímpico como PPP, você faz o VLT como PPP. E os liberais não conseguem conceder nada. Então, enfim, são as loucuras do nosso país. Mas serão tempos duros, e desculpa, é mais um argumento para dizer, ó, não dá para brincar. Já brincamos de Crivella, já brincamos de ex-juiz metido honestão, né, e que deu essa tragédia toda, esse Kinder Ovo trágico que a gente recebeu no Estado, né, não dá para brincar de novo na prefeitura. Né, não dá para a gente achar que a gente vai eleger. Assim, eu não estou dizendo que eu sou o único cara legal nessa disputa, não estou dizendo que eu sou a única pessoa boa nessa disputa. Pelo amor de Deus, vários que estão disputando, eu tenho, inclusive, respeito até relação de amizade. Mas não dá para improvisar mais. Assim, sabe, as pessoas nunca administraram nada na vida. Essa não é uma cidade simples, trivial, e esse momento será ainda mais complexo. Né? Enfim, eu tenho que chamar atenção para isso. Carol, mais uma pergunta sua aí, mais uma pergunta da nossa cronista. Eduardo Paes, tem uma pergunta sobre mobilidade urbana para você. Você foi um prefeito que investiu em mobilidade urbana, né? Yasmin citou algumas das obras aí, os BRTs, os corredores, né, em grandes avenidas do Rio de Janeiro, né, por onde só passam ônibus, os BRS. O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, mundialmente conhecida, mas que para alguns lugares da cidade, sobretudo as periferias, para se moverem pela cidade, isso às vezes é um problema. Queria ver quais são os seus planos, sobretudo para os ônibus do Rio de Janeiro, né, do ponto de vista da mobilidade urbana. O que você tem pensado para o Rio de Janeiro nesse sentido? Olha só, eu acho que a gente conseguiu, né, nesses anos aí em que você teve a possibilidade de ter muito investimento no Brasil, né, não era só no Rio, né, a gente conseguiu implantar uma rede, uma infraestrutura de transporte que é muito melhor do que era e do que, inclusive, comparado com outras cidades brasileiras. Né? Você tem 150 quilômetros novos de BRT, 26 quilômetros de VLT, você tem a extensão do metrô, que por mais que você possa contestar que tinha que ser assim o assado, houve uma ampliação do metrô. Né? Você tem compra de trens, só essas duas últimas, estou falando do Estado, né? Trens novos para Supervia, ou seja, houve um avanço enorme. O problema é que o ajuste fino, ou a plena utilização dessa infraestrutura construída, ela não se deu, porque, na verdade, ela se concluiu em 2016, né? Porque obras desse tamanho, como do metrô, alguns dos BRTs, um ainda está em execução, que era para ter sido concluído em 2018, né? E ainda está lá sendo feito. Mas na hora que você tiver essa infraestrutura implantada, você tem que fazer ela funcionar. Né? E fazendo ela funcionar, operando ela de maneira adequada, a gente melhora enormemente o transporte na cidade. Né? Basta ver o impacto que foi a Transcarioca e a Transoeste no momento em que elas estavam funcionando. É que esse sujeito, não sei se ele acha que eu paguei do meu bolso a Transcarioca, a Transolímpica, a Transoeste, não sei se ele tem raiva da população, mas assim, ele abandonou completamente essas coisas. Né? Não sei se ele acha que é meu, que é uma propriedade minha, não sei. Né? Porque quem se ferra é a população. Eu ando de carro. Né? Eu tenho condições de pagar carro, táxi, de vez em quando pego um metrô aí. Enfim, né? Mas a verdade é essa. Então, é um absurdo que a gente está vendo, mas eu tenho muita confiança nessa infraestrutura implantada e na utilização dela. Eu vou me dedicar, né? Por isso que eu disse, é uma coisa de botar a prefeitura para funcionar, botar a casa para funcionar, e com os ganhos de infraestrutura que a gente já teve, é possível fazer, é possível dar essa resposta. Rafa, manda aí sua pergunta agora. Antes de fazer a minha pergunta, só fazer uma brincadeira com isso que a Yasmin falou, né, de prefeito obreiro. Eu me lembro quando eu fui a Barcelona com Carol, ela me contando a história da Sagrada Família e a gente fez um stories no Instagram te marcando. Eu falei, nossa, se o Eduardo Paes gerenciasse Barcelona, a Sagrada Família já tinha sido entregue há muito tempo. Já tinha terminado. Eu tenho um orgulho disso, de falar o seguinte, essa história a gente não deixou, gente, isso é uma coisa interessante de dizer. Eu não deixei
uma obra por concluir que eu tinha me comprometido a terminar. A única obra que ficou e que eu disse desde o começo que não era para negócio de Olimpíada, que não ia terminar, foi a Trem Brasil. Né? Porque foi um recurso que pintou um PAC daqueles da Dilma, sei lá quando, eu falei, vamos pegar, tinha projeto. Né? Então, assim, mas a gente entregou todas as obras, aliás, muito mais do que prometemos, do que tinha no legado da Olimpíada. Porque eu fico doido quando eu vejo pessoas dizem, a Olimpíada não deixou nada para o Rio. Eu falo, meu Deus, mas como não? Você pode até me xingar, o Eduardo Paes é isso e aquilo, mas é que não teve legado, né? Que não teve coisa acontecendo na cidade, melhorando diversas áreas. Agora é isso, o Rafael, um pouco você disse, um pouco eu estava dizendo aqui antes, isso não foi utilizado na plenitude. O túnel Marcelo Alencar ficou pronto em junho de 16. A Transolímpica ficou pronta e foi entregue à população em setembro, outubro de 16. Né? A Transcarioca e a Transoeste já estavam funcionando plenas. Né? O metrô, ali em direção à Barra, só foi funcionar para a Olimpíada. Quer dizer, você tem toda uma rede implantada. O VLT, na verdade, o VLT só começou sua operação plena mais recentemente, até com aquela terceira linha. Quer dizer, então, você tem uma infraestrutura implantada, está aí, paga com o nosso dinheiro, dinheiro do povo, né? Enfim, que tem que ser organizada. Tem que forçar o bilhete único, integração, baldeação, fazer as coisas de maneira adequada. É isso que a gente vai poder fazer. Eu não podia, assim, gente, eu não podia ter sido substituído por um jeito mais incompetente, né? Assim, é uma pena, mas não podia ter tido nada mais incompetente, mais mesquinho, sem capacidade do que o Crivella. Prefeito. Isso aí a gente concorda. Pois é. Acho que isso a gente também. A gente ama o Rio igual e acha a gestão péssima igual, todos os 6 aqui. Prefeito, a minha segunda pergunta para o senhor o senhor próprio fala na sua fala sobre um reposicionamento do SUS, né? E acho que um dos muitos aprendizados que a pandemia trouxe para a gente é o papel estratégico do poder público. O Rio de Janeiro tem várias empresas públicas importantes na área de limpeza, na área de energia, enfim, assim, de distribuição de energia, enfim, energia urbana. Mas qual é o lugar que a Rio Saúde tem numa eventual terceira gestão do senhor? Assim, qual é o lugar das empresas públicas, de modo geral, e especificamente da Rio Saúde? Cara, eu já tinha criado a Rio Saúde, porque quando a gente ampliou muito a rede, né, eu mesmo estava incomodado com... Primeiro, você não tem um histórico no Rio de organizações da sociedade civil, né? Até porque o Rio sempre foi muito estatal, né? As Santas Casas, Santa Casa em São Paulo é uma coisa, Santa Casa no Rio é outra. Né? Então, eu estava muito incomodado já com isso e criei a Rio Saúde para fazer quase que uma competição com essas OS. Então, mas eu queria fazer uma coisa gradual, lenta, como a gente vinha fazendo. Né? O Crivella, de maneira irresponsável, porque estava dando cano aí nas contas, acabou botando todo mundo, contratando de maneira irregular na Rio Saúde. Então já deu uma esculhambada no negócio que tinha que começar bem para terminar bem, né? Ou para seguir bem. Mas a gente vai olhar isso com muito carinho, a Rio Saúde vai ter muito protagonismo. Pode ter certeza disso. Cadu, sua última pergunta de hoje. Então, na minha primeira pergunta eu foquei um pouco na guarda, assim, até para a gente focar em política municipal mesmo, que é o que está ao seu alcance, é o que a gente tem que discutir aqui para o Rio, né? Mas, assim, pensando de uma forma mais ampla, a gente está vivendo um momento aqui no Rio que é muito sério e é absurdo, né? Que todos os dias a gente vê pessoas, cidadãos sendo assassinados dentro de suas casas, voltando da escola, indo para o almoço em família. E esses foram os casos que tiveram repercussão, né? De certa forma representando um chamado de atenção para a morte e para o desaparecimento de tantos corpos no Rio de Janeiro, né? Ainda mais quando a gente considera que, em algumas situações, o Estado é o principal suspeito de ter cometido o crime, que é gravíssimo. Então, a gente sabe das limitações no âmbito da segurança pública por parte de um prefeito, mas eu queria ouvir um pouco de você o que você pensa nesse tema, assim, considerando as possíveis formas que, enquanto gestor municipal, você pode agir e garantir a segurança da população. Olha só, assim, o governador mandou, né? Quando o cara vai e fala que vai dar tiro na cabecinha dos outros, aqui não tem esse, e aqui todo mundo me conhece, sabe que eu não sou conivente com crime, com delinquente. Acho que se o sujeito estiver armado e agredir um policial, o policial tem que sim reagir. Ninguém tem dúvida disso. Né? Pelo menos, eu não tenho dúvida disso. Né? Agora, quando um governante, quando o chefe do executivo, ele usa esse discurso, né, ou sai com a Bíblia ou leva um teco na cabeça, né, porque é o simbólico.
simbólico. Assim, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente diz. Né? E no Itaquera, uma pessoa cometeu já seus erros, até na vocalização das coisas. Mas quando você está lidando com vidas humanas, né? Quando você representa o Estado Democrático de Direito, né? Enfim, o básico é aprender o seguinte: até aquele sujeito que cometeu um crime tem o direito ao julgamento justo, né? Ao contraditório, ao julgamento justo, à presunção da inocência, seja lá o que for. Por uma série de razões, essas regras existiram. Né? A gente está num país muito assim, né? No caso da corrupção, a gente quer que todo mundo morra, que tudo que é político é ladrão e tem que prender e não querem saber por quê. Vimos acontecendo à vontade. E no caso dessa criminalidade urbana, né, que toma conta do país, é esse tipo de reação. Eu acho que o papel do prefeito eu não acredito à desigualdade social e aos problemas sociais, à violência como ela é no Rio. Né? Eu acho que esse é um debate longo, mas eu acho que é óbvio que a gente tem um déficit de serviços sociais enorme e tal, mas eu acho que é uma visão até preconceituosa. Ele achar porque o sujeito vive numa situação pior e sai dali. Não, é óbvio que você tem um ambiente mais propício para isso, mas eu acho que tem uma ausência de Estado no sentido de perder, inclusive, ao monopólio da força. Né? Porque não adianta você ter esse Estado ausente que ele entra só para fazer uma operação e sai. Né? Então, o Estado tem que levar segurança permanentemente para essas comunidades. Além de outros serviços. Mas, assim, eu também não concordo com aquele discurso, foram comunidades abandonadas a vida inteira. Foram, em parte. Vou aqui falar, com todas as favelas da Tijuca receberam o programa Favela Bairro no governo do Conde e do César Maia, não foi nem no meu. Né? Você tem áreas, por exemplo, da Maré, o Condomínio Esperança, né, que é um condomínio de prédios com praças, feito pelo Chagas Freitas, na beira da Avenida Brasil, transporte, urbanismo adequado, tal. Não é o Leblon, né? Não dá para esperar todo lugar o Leblon. Né? E aí você tem um domínio ali de uma criminalidade que não devia existir. Mas é uma vergonha essa mensagem que se passou no último ano e meio. Né? Aliás, foi a mensagem vencedora da eleição de 2018. Né? Você não tem a dúvida que muitas pessoas chegaram para mim: Eduardo, seja pragmático, diz que você vai dar tiro também na cabecinha. Só que aí tem coisa que não sai. Olha que eu sou até um cara pragmático, mas tem certa coisa que não dá para dizer. Tá certo? Que eu tenho bom senso. Pragmatismo e falta de bom senso são coisas bastante diferentes. Então, assim, eu até sei, faço acordos, alianças, disputa eleição, não tem problema. Agora, pedir para eu ficar falando que eu vou assassinar os outros, eu estou fora de assassinato. Aí crime eu não quero cometer. Né? Isso é que a gente viu, mas eu acho que isso está mudando. O problema é que a gente não mude por uma situação também de conivência, de não pode isso, aquilo. O Estado tem que agir com força contra a criminalidade. Né? Tem que fazer valer a força se necessário for. Mas primeiro ele tem que priorizar ações de inteligência, primeiro ele tem que priorizar a investigação, primeiro ele tem que priorizar um sistema prisional adequado, um sistema acusatório adequado, para aí sim você ter o Estado de Direito funcionando e você coibir o crime a partir da aplicação de sanções. Né? Você tem que ter medo de cometer crime. Ele tem que ter medo, mas ele não tem que ter medo do Estado. Ele não tem que ter medo de tomar um tiro na cabecinha. Isso é o fim do mundo. Isso aí, com certeza, a gente não poderia terminar com uma frase que todos nós mais concordamos do que essa. Eduardo, a gente já vai encaminhando aqui para o final, mas antes a gente vai fazer duas brincadeirinhas, né, para dar uma leve descontraída aí para o final. Uma, eu queria... E aí, você pode falar, se ficar aberto ao que você quiser. Se você pudesse voltar no tempo ou fazer uma autocrítica em relação a alguma atitude sua durante a sua passagem pela Prefeitura do Rio, você faria isso em relação a quê? Cara, já tem tanta gente para me criticar, eu sempre fico falando, pô, não vou eu aqui. Eu não xingava maricá de merda, pô, não, brincadeira. Não tem nada a ver com a minha passagem de prefeito. Enfim, que eu tinha xingado, não tinha, né? Se eu soubesse que eu estava grampeado ali, não tinha falado aquelas besteiras todas. Cara, sei lá, por exemplo, eu acho que eu fiz muito Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste, né? Que é uma área da cidade muito nova, com pouca infraestrutura urbana, e eu naquela angústia de ser entregar muita casa para as pessoas, e é uma angústia legal, né? Mas bem intencionada, eu fiz muita casa muito distante. Né? Eu tinha que ter comprado mais terreno na Zona Norte, mais terreno no centro, para fazer mais habitação popular por ali. Eu teria feito coisas mais inteligentes. Então, isso é um erro que eu acho que eu cometi, que eu não repetiria. Tem um monte de outros, mas já tem tanta gente para levantar erro meu, né, que eu não vou ficar aqui também alimentando, não. Não, tá certo, tá certo.
Então a gente vai passar agora para um pinga-fogo final, uma espécie. Você deve, lógico, você já deve ter assistido Marília Gabriela na vida, aquele bate-bola, jogo rápido que ela falava, né? Fala alguma coisa, responde. Fala alguma coisa, responde. Eu começo com uma pergunta que para mim é dificílima, o Eduardo, que você sabe porque eu já falei isso aqui ao longo do episódio algumas vezes. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio e pré-candidato à eleição agora de 2020. Vasco ou Portela? Porra, sacanagem. Difícil. Cara, mas tem que escolher, eu não escolho, não escolho. Assim, Vasco e Portela. São duas paixões, entendeu? Assim, eu acho que acho que a coisa do samba, do futebol, são manifestações das nossas relações com a cidade, das nossas vivências, experiências culturais, lembranças e memórias da vida, de infância, de juventude, enfim, de tudo, né? Então, eu levo, por exemplo, eu jamais participaria da política do Vasco ou da Portela, né? Porque, para mim, ambos são diversão. Às vezes me dá tristeza, o Vasco, então, pelo amor de Deus. Seguindo. Cadu. Vamos com Cadu primeiro. Deixa eu te perguntar. Então a gente quer saber aqui, Pedra do Sal ou Parque Madureira? Pô, duro. Cara, a Pedra do Sal eu diria que eu redescobri. O Parque Madureira a gente fez. São dois incríveis. Mas eu me identifico muito com o Parque Madureira. Eu acho o subúrbio carioca um lugar muito especial. Né? Eu me inspiro muito ali com aquela coisa do subúrbio. O subúrbio Zona Norte mesmo. Ali, assim, eu acho que essa urbanização do subúrbio Zona Norte, né? E aí inclui até Bangu, porque Bangu é muito subúrbio Zona Norte, né? Se pensar ali no grande Bangu, né? Não posso ofender, Realengo, Magalhães Baixo, tal, é uma grande Zona Norte também, que vai até, sei lá, de perto da Tijuca. O Tijucano já é mais Zona Sul, né? Mas, enfim, são áreas da cidade que têm identidade muito forte, né? Onde esse caldo de cultura do Rio de Janeiro se forma, se desenvolve. Né? Eu fui ontem, essa semana, numa reunião num condomínio, no Recreio, né? E eu fiquei olhando e eu falei, gente, parece um bairro daqueles, sei lá, em Vista Alegre, em Vila Valqueire, né? E aí você fica pensando, olha que porcaria, as pessoas estão fugindo desse subúrbio sensacional do Rio, né? Pelo abandono que eles sofrem, inventando uma nova fronteira sem necessidade. Né? O cara reproduz no Recreio que ele vivia em Vista Alegre, em Vila Valqueire, na Penha, no Irajá, enfim. Eu acho que esse é o esforço, né? Quando a gente faz um Parque Madureira, o que a gente quer é valorizar aquele espaço, né? Que é um espaço muito especial, com infraestrutura, para a vida urbana, para a integração, para a formação de cultura. Enfim, então eu sou fã do subúrbio, fico Madureira, Parque Madureira. Apesar da história toda da Pedra do Sal. Samba é bom em qualquer lugar, cara. Carol, sou seu pinga-fogo. Paes, Libertadores de 98 ou Mercosul de 2000? Duas grandes conquistas do nosso Vascão. Libertadores. Eu acho Libertadores porque, assim, você sabe que depois dessa fase, meu filho está com 15 anos, né? Então, assim, eu tenho a coleção da campanha toda, brasileiro, Libertadores e tal, em DVD. E aí teve nessa, sei lá, fase pior do Vasco, que já dura tanto tempo, mas meu moleque ainda mais novo, ele, sei lá, com 6, 7 anos, eu fingia, chegava todo domingo, eles vão ver o Vasco, pai, vamos. Aí eu botava o DVD antigo dessa conquista e fingia o moleque que era ao vivo, entendeu? Então, assim, os amigos dele na escola deviam achar ele um retardado, porque ele chegou no dia que o Vasco foi rebaixado, ele chegou como campeão brasileiro, entendeu? Tá certíssimo. Mas é o jeito, entendeu? Porque senão o cara vai ficar com o negócio de Gabigol pra cima de mim. Isso, ficar fazendo assim, não dá, né? Não dá. Isso que é educação, Yasmin. As liberdades democráticas do lar tem limite, né, gente? Claro. A Gávea Pequena ou Palácio da Cidade? Dizem até que quando você quase levou o governo do estado, né, que diziam que você ia levar, você queria negociar a Gávea Pequena, né, para você ir morar lá. Eu acho a Gávea Pequena o máximo, né, porque assim, tem uma super história ali, né, enfim, aquilo ali, a verdade é o seguinte, aquilo tinha um francês, né, que veio do Panamá ou de Cuba, sei lá, e plantava café, veio para o Rio, ali era toda a Flórida da Tijuca, era toda a plantação de café, né? E aquilo era sede da fazenda. No início do século XX, o governo federal comprou, e aquilo, a verdade é o seguinte, o Washington Luiz, o Getúlio usou aquilo como garçonnière, né? Encontrando suas amantes ali. Depois aí acabou passando para a Prefeitura do Rio, e você teve o Figueiredo, quando fez a Ponte Safena dele, se recuperou na Gávea Pequena, o Jimmy Carter se hospedou na Gávea Pequena quando veio visitar
o Brasil tinha muita história ali, era uma casa super interessante. Você está no meio da Floresta da Tijuca, não tem cara de palácio, parece uma fazenda, um sítio. Eu morei lá e vou morar de novo. Aliás, falo com isso porque eu me lembro na campanha de 2018. A moça lá perguntou à repórter, você vai morar no Laranjeiras ou na Witz? Eu vou morar em casa, no Grajaú, vou usar o hospital público, meu filho vai estudar em escola pública. Mentiroso. Eu falei, deixa ele mentir, rapaz. Pode falar a verdade que eu vou morar no Palácio Laranjeiras. Então eu reafirmo, se eu ganhar de novo, eu vou para Gávea Pequena. Vai para Gávea Pequena. Vou chamar todo mundo para jantar. Porque eu fazia social mesmo lá, recebia. Prefeito do Rio é isso, gente. Prefeito é isso. Né? Recebia político, artista, todos os presidentes da República. O Lula foi lá 500 vezes, tomou vários uísques lá. A Dilma, que não é tão animada, esteve lá 500 vezes. Né? Pra você ter uma ideia, na Gávea Pequena tinha um quarto do Lula e um quarto da Dilma, que eles nunca usaram. Enfim, convida a gente dessa vez, Eduardo. O quarto do Lula era azulzinho e o quarto da Dilma era vinhozinho. Eles nunca usaram o quarto dos dois. Enfim... até o Michel Temer teve lá, Eduardo Cunha, quem você quiser, mas Sérgio Cabral, Pezão, eu levava todo mundo, levava artista, sambista, fazia pagode lá, roda de samba. Enfim, porque é isso. É isso que essa cidade não é. Eu não estou querendo dizer que o Rio é uma festa, né? Até porque eu curto samba, curto tomar uma cerveja, mas eu duvido que qualquer prefeito do mundo trabalhasse mais do que eu, chegasse mais cedo na prefeitura e saísse mais tarde. Mas isso faz parte também, por isso que eleição não é concurso público, gente. Se fosse para botar só bom técnico, bom gestor, fazia o concurso público, o cara aprovava. Quem sabe mais? Está aqui, múltipla escolha, faz lá uma redação e tem lá uma prova oral. Não, você tem que ser liderança política, você tem que conduzir, inspirar a cidade. Né? Inspirar a cidade, né, faz parte compreendê-la. Compreender a marcha para Jesus e a parada gay. Né? Compreender o evangélico e o Pai Santo. Né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho as minhas crenças, a minha fé, os meus gostos, não abro mão deles, nem de revelá-los, nem de usufruí-los, né? Mas, como prefeito, né, o nosso papel é tratar de todos. Sou vascaíno, portelense, católico, adoro samba, adoro tomar uma cerveja no boteco, mas nem por isso eu vou deixar de tratar de todo mundo que tem na cidade que pensa diferente de mim. Rafa. Eduardo, você falou já muito de Maricá umas 2 vezes aqui, atualizando a brincadeira. Eu devo ter algum trauma, cara. Sinceramente, isso aqui eu precisava de terapia, mas como não fiz terapia, eu falo de Maricá para ver se eu esqueço. Seguindo na brincadeira, Maricá ou Atibaia? Cara, sensacional. Eu avisei que Atibaia e Guarujá eram lugares problemáticos. Né? Você viu que aquele negócio ali, na verdade, eu estava fazendo a crítica. Vou contar uma história. Eu estava uma vez indo para Campinas, a empresa que eu trabalho tem uma fábrica em Campinas. Aí a empresa mandou um motorista me pegar em São Paulo, sentei lá 1 hora mais ou menos de viagem, de São Paulo até Campinas. E aí eu fiquei aquele negócio, mal falei com o cara, fiquei no WhatsApp, aí lá pelas tantas, já escuro, vi uma placa, pizza 2 km. Falei, campeão, dá uma paradinha aí, né? Vamos comer uma pizza aí que eu estou morrendo de fome, já devia ser umas 7 da noite. E o cara dirigindo falou, doutor, o senhor não é aquele cara que foi prefeito do Rio? Eu falei, sou eu. Eduardo Paes, eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, não vamos parar aqui não, que aqui é Atibaia, o pessoal não gosta muito do senhor aqui não, pô, vamos seguir reto. Então, assim, eu prefiro Maricá sempre, cara. Eu já rodei o mundo e posso afirmar, não existem mais estrelas do universo do que o céu de Maricá. Certo? Eduardo Paes, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Jorge Aragão. Não, Jorge Aragão não. Mandou, prefeito. Isso foi boa. Bom, e para encerrar isso aí, eu acho que a resposta vai acabar sendo óbvia, mas eu vou fazer porque está no roteiro. Madureira ou Leblon, prefeito? Madureira, sempre. Aliás, outro dia eu fiz o tweet desse negócio do coronavírus do Leblon, fui super mal compreendido, em 5 minutos retirei. Porque é o seguinte, é incrível, cara, a cidade está toda sem máscara e tomando chopp. Toda. Aí quando sai no Leblon, vira assim, porque a nossa elite só pensa no Leblon. Aí vira um negócio, porque não sei o que, papá. Assim, o que eu quis dizer era isso, pô, só se preocupam com o Leblon, porque assim, não parou. Né? Aliás, esse negócio da quarentena tem que ser discutido, porque virou uma coisa ideológica. Né? Ideologizaram o coronavírus no Brasil. Né? Parece que, assim, às vezes eu sinto que as pessoas estão até torcendo contra diminuir o número de mortes. Porque parece que vai ficar bom para o Bozo. Então, assim, desculpa, o presidente, né? Quer dizer, então tem que, a gente precisa entender que isso aí precisa de equilíbrio, racionalidade, ciência, percepção da economia também, quer dizer, a gente precisa de bom senso, acima de tudo, e de diálogo nessa discussão. Bom,
essa foi a entrevista com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que eu quero agradecer muito pela presença, pela sua presença. Vamos fazer os recadinhos finais hoje? Tá, então vamos lá. Antes disso, a gente faz os recados finais dos cronistas, depois do Eduardo, e aí a gente encaminha de fato para o final. Yasmin, sua palavra final para o Eduardo Paes. Minha palavra final. Estou bem feliz aqui com a entrevista que a gente conseguiu fazer com o Eduardo Paes. Eu acho que isso é um exercício de democracia, um exercício de presença. Eu acho que por mais discordâncias que eu tenha com o Eduardo Paes em vários aspectos, ele é sempre uma aula de figura, liderança carismática clássica, assim. Como você consegue ir sambando em cima do jogo, é muito bom de assistir. Então bora! Bora, o dia desse a gente marca o shopping, que é mais divertido ainda. Com certeza, com certeza. Para mim tem que ser chopp escuro. Você gosta de chopp escuro, Eduardo? Cara, eu prefiro claro mesmo, mas se tiver um bom gorozinho, a gente toma, não tem problema não. Recado final do Cadu Viana. Eu queria agradecer aí, mais uma vez, a tua presença aqui com a gente. É um momento bem importante, assim, esse projeto é bem legal. Nossa proposta é exatamente discutir com quem a gente concorda, com quem a gente discorda. A gente discorda muito aqui entre a gente. Então foi mais uma aula aí, e as portas continuam abertas, porque a gente tem que discutir o Rio, e com quem ama e quem entende o Rio é melhor ainda. Valeuzão. Legal, valeu, cara. Rafa, seu recado final de hoje. Basicamente agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer ao Eduardo, como alguém que está aí de novo nessa posição de exilado, espero voltar a ver o Rio que eu tinha na minha cabeça lá no início dos anos 2010, e aí volto para casa, hein? Obrigado, Eduardo, obrigado a todo mundo, a gente segue conversando. Carol. Quero agradecer muito a sua presença, ex-prefeito. Quero agradecer aos nossos ouvintes também por estarem com a gente até aqui. E é isso, discutir o Rio para mim é sempre um prazer. O nome do podcast é Crônicas Brasileiras, né? Mas somos todos do Rio e somos perdidamente apaixonados pela cidade. E fazer esse exercício de ouvir os pré-candidatos que a gente vai tentar fazer aqui no Crônicas vai ser muito positivo para os nossos ouvintes e para a cidade, né? Muito obrigada. Legal. Eduardo, sua mensagem final, então, para os nossos ouvintes, para os cariocas e também para quem tiver de outras localidades que estiver ouvindo a gente. Olha, primeiro agradecer a oportunidade a vocês, adorei o papo, e acho que o que a gente precisa é isso, é de cariocas apaixonados que reflitam na decisão que vão tomar esse ano. As experiências recentes foram muito ruins, né, e a gente não tem mais muito tempo para brincar, não. Então, é o momento das boas cabeças dessa cidade se unirem e botar essa gente correndo para correr, né, para que a gente retome o Rio de Janeiro para os cariocas e para os brasileiros. Obrigado, forte abraço, estamos juntos aí.